Luandanai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu vou concluir a história do Constantino VI, da Irene de Atenas, e vai acontecer muita coisa nesse vídeo, então vale a pena ficar até o final. Teremos o reinado solo do Constantino VI, Irene de Atenas retornando ao trono, teremos muitas conspirações e tentativas de usurpação e a fundação do Império Sacro Romano. Vai ter muita coisa aí, então fica até o final. Mas antes de eu começar a contar a história deste vídeo de hoje, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer. E você que chegou aqui caiu de paraquedas, não sabe do que é que se trata, aqui eu trago a história do Império Bizantino. Na saga bizantina eu conto a história de todos os imperadores, usurpadores, tudo o que acontecia nos bastidores do trono e o que acontecia durante a Idade Média sob o olhar do Oriente. Então é uma visão totalmente nova do que vocês estão acostumados a ver a Idade Média pelo olhar ocidental. Então se inscreve aí, dá um tapote nesse botão vermelho e na sineta para receber todas as notificações, que vale a pena. E se você quiser conhecer a história melhor, você pode voltar lá para o início da saga bizantina, porque todos os vídeos aqui são interligados. Mas se você quiser saber novidades do canal, me segue lá no Instagram, @zelota, onde lá eu publico as novidades do canal, tem as enquetes que eu faço aqui para a escolha dos temas dos vídeos especiais, das metas de inscritos, e também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos que eu não faço aqui no canal, eu faço nesses videozinhos lá no IGTV. Mas se você quiser assisti-los com antecedência, você pode assinar o acampamento do Zelota aqui embaixo nesse botão azul, no link que está aqui na descrição, e você pode assistir ainda hoje. Depois que você terminar o vídeo aqui, você pode ir para lá para poder assistir esse vídeo. Vídeos aqui todas as quartas-feiras com os nossos especiais das metas de inscritos às 20 horas e sábado às 14 horas com a saga bizantina, sempre com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos lá, porque tem muita coisa para falar nesse vídeo hoje, hein, pessoal. Bom, vou recapitular um pouco o que aconteceu no vídeo anterior, fazendo um breve resumo. Bom, a Irene tinha aprisionado Constantino VI no seu quarto. Ele era aquele co-imperador, mas ela que mandava em tudo. Quando ele começou a ficar mais velho, ele começou a perceber que a sua mãe estava muito poderosa. Então ela tinha acabado até o relacionamento dele, o noivado que ele tinha com a filha do Carlos Magno, e acabou fazendo com que ele escolhesse uma outra noiva, no qual ele acabou casando, mas não foi feliz com ela. E aí ele resolveu tentar derrubar sua mãe. Mas aí o eunuco de estimação da Irene, o Eustarácio, descobriu todo o plano e ela acabou prendendo o seu filho. Só que aí ela pediu também a lealdade do exército, só que o exército não aceitaria uma mulher como imperatriz. E aí aconteceu uma revolta entre os soldados, que começou na Tema da Armênia, que era comandada pelo general que se chamava Aleixo Mosele. E essa revolta se espalhou para as outras Temas e acabou gerando ali uma situação insustentável para a Irene de Atenas, que acabou tendo que abdicar do trono, libertar o Constantino VI da sua prisão domiciliar. E aí foi quando ele acabou prendendo ela em um quarto no palácio de Teodósio, que ficava no Porto Teodosiano, que também era lá em Constantinopla. E aí começou o reinado do Constantino VI, de fato, no ano de 790. E aí o seu reinado acabou sendo bem desastroso. Ele não tinha aptidão para a coisa de ser um imperador, passou a vida toda atrás das sombras da mãe dele e ele não fazia nada. Então ele, quando quis governar, começaram aquelas situações, né? Primeiro teve uma guerra contra os árabes, os abássidas, e ele enviou um exército para combater os abássidas, que foram derrotados. E aí depois teve uma segunda batalha, dessa vez contra os búlgaros, que foi quando aconteceu a Batalha de Marcela no ano de 792, e ele foi no comando do exército bizantino
e sofreu uma derrota humilhante para o rei Cárdamo da Bulgária. E aí, depois dessas duas derrotas, para completar a situação toda, mais uma tentativa de usurpação. E de quem? Dos tios, mais uma vez, né? O tio dele, Nicéforo, estava ali exilado, né, com os outros irmãos na Basílica de Santa Sofia, ou de Ágia Sofia, que havia sido construída pelo Justiniano. E aí aconteceu que os irmãos estavam ali de boa, e os soldados que estavam revoltados com aquela derrota que aconteceu em Marcela, resolveram pegar um desses irmãos para torná-los como imperador. E aí escolheram o Nicéforo como novo imperador bizantino. E aí o Constantino VI ficou já ciente da situação, se antecipou a tudo e acabou prendendo o Nicéforo e os outros tios dele. Aconteceu que o Nicéforo acabou sendo cegado e os seus outros tios tiveram as línguas cortadas. E eles foram exilados no mosteiro de Tarábia, que é uma parte que fica em Istambul, na Turquia, ou seja, nessa época ainda dentro de Constantinopla. E aí nós teremos a volta de Irene. Bom, com todos aqueles problemas acontecendo, Constantino VI resolve libertar a mãe dele para ajudá-lo a reinar, a governar, a gerenciar. Ele não estava conseguindo, estava tendo muitos problemas. Só que ele não sabia que o problema ia aumentar libertando a mãe dele. Porque junto com ela viria a volta do Eustarácio, o eunuco de estimação dela, mais um bando de outros eunucos, porque ela gostava dos eunucos do lado dela, que eram conselheiros, comandavam, eram funcionários, enfim, todos eram muito importantes. E aí esse retorno da Irene e do eunuco Eustarácio acabou novamente causando uma revolta na tema da Armênia em 793. Só que dessa vez Aleixo estava ali passeando por Constantinopla e aí Irene mandou que o pegassem, o prendessem. E aí eles se vingaram do Aleixo, né? Tanto ela como Eustarácio estavam irritados, né? Queriam vingança porque ele ajudou na queda dela. E aí ele acabou sendo cegado e aí acabou sendo banido de Constantinopla. E aí aconteceu que esse ato da Irene em ter cegado o Aleixo acabou fazendo com que o exército da tema da Armênia acabasse se afastando do Império Bizantino. Então, mais uma vez, Irene vai perdendo apoio militar. Em 795, Constantino VI resolveu se divorciar da Maria. Ele deu a seguinte desculpa, de que ela não teve a competência de lhe dar um filho homem. Eles tiveram duas filhas. Uma se chamava Irene, que veio a se tornar freira. A outra se chamava Eufrosine. Essa acabou se tornando imperatriz. Viria a se casar com o futuro imperador Miguel II, que vai ser imperador bem mais na frente desse momento da nossa história. Só que essa separação, no caso essa desculpa que ele deu, foi só para se livrar da Maria, porque ele já tinha uma amante, que era uma mulher que se chamava Teódata, com quem ele queria se casar com ela. Mas essa atitude de separar e casar com a outra mulher na igreja, aquilo era um ato impopular e era também visto pela igreja como não canônico. E aí foi que deu toda a confusão. O patriarca de Constantinopla ainda era o Tarásio, que foi colocado por lá pela Irene de Atenas, por ele ser um iconódulo como ela. E aí o que aconteceu foi que ele não se manifestou publicamente a respeito desse casamento, mas ele disse que não faria esse casamento. E aí o próprio tio da Teódata, que se chamava Platão de Scoldion, e que era um oficial bizantino de baixa patente, mas era um religioso, fervoroso cristão, ele se opôs àquilo ali, acabou até no futuro se tornou monge, acabou virando santo também, até o dia dele é dia 4 de abril, lá nas igrejas cristãs do Oriente. Ele acabou rompendo suas relações com
o Tarásio, porque o Tarásio foi muito passivo naquela situação, não se manifestou, não fez nada. E aí esse casamento, porque não se casaram oficialmente, causou uma rebelião que foi chamada de o conflito polêmico. E aí Platão acabou sendo preso, assim como os seus apoiadores, que eram monges, foram todos ali exilados para Tessalônica. Mesmo com todo esse movimento contra o casamento, o Constantino VI ele casou-se com ela, no caso não oficialmente, não com a bênção da igreja, mas viveram ali sob o mesmo teto, onde nessa vida a dois eles acabaram tendo 2 filhos homens. Um deles se chamava Leão, o outro tinha um nome que ninguém sabe e o seu destino menos ainda. E aí foi que esse conflito fez com que o Constantino VI sofresse uma impopularidade e também ficasse impopular com a igreja. E aí foi o que a Irene esperava para ter o seu retorno triunfal. Ela tinha a população contra o Constantino VI e também tinha a igreja. Então, com o apoio dos bispos, dos cortesãos e tudo que ela tinha lá a seu favor, ela colocou todo mundo contra o Constantino VI, que acabou tendo que fugir de Constantinopla. Ele ficou com medo de repente ser assassinado. Mas aí ele acabou não indo muito longe. Em 797 ele foi capturado num Bósforo, bem pertinho ali de Constantinopla. E aí ele foi levado de volta para o palácio de Constantinopla, onde lá ele teve os seus olhos arrancados a mando da própria mãe. E aí ele acabou indo para o mundo além-vida alguns dias depois desse fato. E aí a Irene acabou se tornando ali a imperatriz. O Constantino VI acabou sendo sepultado numa igreja, num mosteiro chamado de Santa Eufrosine, que ela mesma havia mandado construir. Então em 797 ela se torna a imperatriz, ela se autoproclamou imperatriz. Dizem, né, exageros dos historiadores da época, que aconteceu um eclipse solar que durou 17 dias após a morte do Constantino VI, o tamanho horror que o mundo ficou com aquela morte. E da forma como aconteceu, né, a própria mãe mandar arrancar os olhos do filho. E aí a Irene se autoproclama imperatriz de Roma e do Império Bizantino. Porém, o Papa não vai aceitar. Mas vão acontecer mais coisas aqui, eu vou voltar a esse ponto da história. Bom, Aécio, ele era um dos eunucos que estavam naquele pacote ali dos eunucos de Ostarácio. E ele acabou se tornando um general e era um dos conselheiros da Irene. O principal era o Ostarácio. Mas aí ele, na verdade, estava o tempo todo conspirando contra a Irene. A sua primeira tentativa de conspiração foi utilizando os tios do Constantino VI para dar-lhes a ele o título de imperador. Então ele pegou os tios dele que estavam presos naquele mosteiro e levou de volta para a Basílica de Santa Sofia, esperando que tivesse o apoio popular, já que a Irene não poderia ser imperatriz. E eles eram homens, eram da família, né, do Constantino VI, faziam parte da dinastia Isáurea, só que não teve apoio da população, não teve nada, então ele ficou sem saber o que fazer. E aí ele resolveu enviá-los para Atenas, onde eles ficariam por lá por um tempo e que poderiam ser úteis novamente. E aí aconteceu que 2 anos depois, em 799, houve uma nova tentativa de usurpação com os irmãos. Eles estavam em Atenas, na tema de Hellas. Lá tinha um governante dos eslavos chamado de Acámero, e ele ficava ali no sul da Tessália, e ele resolveu pegar um desses irmãos, mesmo que eles estavam sem condições mais de ser imperador, já que um estava cegado, os outros
tiveram as línguas cortadas, mas mesmo assim ele tentou ali fazer uma usurpação utilizando deles para ser imperador. Inclusive teve até o apoio dos soldados da Tema de Hellas, e era onde ficava Atenas. Mas aí acabou não dando certo porque, mais uma vez, os eunucos da Irene ouviram as histórias, já ficaram sabendo, passaram pela situação e novamente os irmãos, né, acabaram sendo presos ali novamente, e dessa vez os outros 4 também foram cegados e foram enviados para Badirma, no Mar de Mármara, que é onde fica atualmente a Turquia. Enquanto todos esses fatos aconteciam em Roma, muita coisa estava acontecendo enquanto tinha esses fatos em Constantinopla. O Império Carolíngio começava a crescer. As dimensões do Império Carolíngio estavam chegando próximas à do Império Bizantino. Carlos Magno fazia uma campanha tremenda por lá. Ele conseguiu derrotar os lombardos, acabou com esse problema definitivamente, que havia sido parte do trato do Papa com o Pepino Breve, que era o pai do Carlos Magno, e aí ele anexou o reino dos lombardos ao Império Carolíngio. Seguiu fazendo campanhas, por 30 anos lutou contra os saxões na Germânia, acabou derrotando eles e forçando os saxões a se converterem ao cristianismo. E aí também anexou o território deles. Outras vitórias dele foi contra os ávaros, né? Foram contra os ávaros na Ásia Central. E em seguida ele partiu para a Península Ibérica, que era a antiga província da Espanha, que nesse momento já havia sido ocupada pelos árabes ou pelos mouros, como eram chamados na Espanha, e já haviam acabado também com o reino dos visigodos, né? Eu falei inclusive sobre a história dos godos na quarta-feira no nosso especial de 1350 inscritos. Se não assistiu, vou deixar o card aqui em cima. Bom, e aí ele acabou derrotando os árabes e fez um tampão, uma fronteira que ficaria onde é a ligação entre a Espanha e a França. No caso, na época se chamava Frânquia. E aí ele separaria o mundo ocidental romano do mundo árabe. Então ele faria essa divisão. E Carlos Magno começou a reinar como se fosse um imperador romano, fazendo obras públicas. Ele também deu início a um processo do renascimento carolíngio, dando ali espaço a intelectuais e artistas. Ele também padronizou o sistema de pesos e medidas e também criou as leis do Império Carolíngio, que eram conhecidas como leis capitulares. Depois de tudo isso, ele construiu o seu palácio na atual cidade de Aachen, na Alemanha. Bom, o Papa Leão III obviamente não reconheceu a Irene como imperatriz, e com isso ele coroou o Carlos Magno como o imperador do novo império, agora que se chamaria Sacro Romano. O Carlos Magno ele não estava esperando por essa coroação. Segundo o Papa, Irene era uma mulher, então ela não poderia governar. Então o trono estava vago. E o melhor candidato para esse trono seria o Carlos Magno, que tinha feito tanto por Roma, ajudando a se livrar de todas aquelas ameaças que estavam rodeando ali a Cidade Eterna, o território do antigo Império Romano. Dizem que o Carlos Magno acabou sendo surpreendido com essa coroação. E aí ele, quando se tornou imperador do Império Sacro Romano, ele não reivindicou o Império do Oriente, ou seja, o Império Bizantino. Ele disse que o que ele tinha era tão bom, tão superior ao Império Bizantino, que ele não precisava daquilo ali. E as relações entre agora o Império Sacro Romano e o Império Bizantino ficaram bastante tensas. Bom, então aconteceu uma guerra entre os eunucos. O Eustarácio tinha uma rivalidade com outro eunuco, que era o Aécio, que eu já mencionei aqui, o usurpador, né? Pelo menos tentou ali algumas vezes. Então os dois estavam tentando colocar um parente para substituir a Irene, assim que ela partisse para o mundo além-vida. Só que o Eustarácio era muito fiel realmente a Irene. Ele estava realmente esperando, se caso ela, né, viesse a
a ir embora deste mundo, ele colocaria alguém. Já o Aécio, que não é aquele mesmo Aécio, aquele general lá do Valentiniano III, da época da saga romana, totalmente não, outro cara totalmente diferente. Esse aí, ele queria colocar qualquer um a qualquer custo que estivesse sob o comando dele. Foi aí que, nessa disputa entre os dois, durante um tempo, o Eustácio adoeceu e acabou também falecendo. E aí ficou todo o caminho aberto para o Aécio. E foi o que ele fez. Ele já era o comandante da tema da Anatólia, que também contava com os Opsianos. Então ele já tinha duas temas fortes nas mãos dele. E aí ele pegou e se tornou também o conselheiro principal da Irene de Atenas, no lugar de Eustácio. E aí, entre os anos de 801 e 802, Aécio, acumulando as funções como general das temas da Anatólia e dos Opsianos e também como conselheiro da Irene, ele indicou para ela que coloque esse rapaz aqui como general, que era o seu sobrinho Leão, e ficou como general das temas da Trácia e da Macedônia. Então assim ele teria o controle de todas as temas que ficavam próximas de Constantinopla. Então era só estalar os dedos que aconteceria um golpe. Então, ao mesmo tempo em que ele estava já com tudo sob o controle para dar o seu golpe, a Irene resolve fazer uma proposta de casamento para o Carlos Magno. Ela queria apaziguar a situação entre o Império Bizantino e o Império Sacro Romano. E aí o Aécio foi rápido e já disse para ela que ela não fizesse aquilo ali, não era necessário, ela poderia governar Constantinopla, o Império Bizantino, que ele iria ajudá-la, estaria lá para apoiá-la. Só que não, ele queria derrubá-la. E aí aconteceu que o plano do Aécio começou a falhar porque ele já estava se sentindo tão poderoso e começou a tratar mal todo mundo, todos os funcionários, pessoas que estavam com ele ali quando ele chegou. E aí, entre esses funcionários estavam alguns nomes aqui que eram importantes, como o Nicéforo, não aquele tio do Constantino VI, um outro Nicéforo que era o ministro das Finanças, e também tinha o Nicetas Tirífilo, que era um antigo amigo e aliado do Aécio, e depois virou inimigo. Olha como é perigoso a inimizade, hein? E aí ficou em oposição a Aécio. E um outro que era o Leão Sarantápeco, que era inclusive um parente da Irene. Então esse pessoal se juntou. E aí na manhã de 31 de outubro de 802, eles, temendo por um golpe do Aécio, sabendo que poderia acontecer a qualquer momento, eles invadiram o palácio de Constantinopla e nomearam o Nicéforo, o ministro aí das finanças, como um novo imperador bizantino. O Aécio acabou sendo destituído do seu poder e não se sabe mais a respeito do seu destino, né, o que aconteceu com ele depois disso. E aí a Irene acabou sendo deposta do cargo, né, do trono de imperatriz, já que nunca acabou sendo oficializada como imperatriz, e ela teve a permissão para se retirar, onde ela foi para um convento na ilha de Lesbos, né, a ilha que é conhecida na Grécia, na era mitológica pré-homérica, que era a ilha ocupada pelas Amazonas, que vai inspirar a ilha de Temícera da Mulher Maravilha, né, na revista da DC Comics. Mas enfim, e aí a Irene acabou sendo forçada a ficar tecendo lã para poder se sustentar. Acabou não ficando muito tempo, um ano depois ela acabou vindo a falecer. E aí nós tivemos um novo imperador, o Nicéforo, acabando com a dinastia Isauriana. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na quarta-feira com o nosso próximo especial de 1375 inscritos. A enquete está ainda rolando aí na aba comunidade aqui da minha página do canal. Então vocês podem participar da enquete, escolher entre o Armínio e o Mitríades VI como os dois grandes inimigos do Império Romano. Na segunda-feira estarei publicando
também o quadro Curta com Zelota lá no IGTV, e eu vou falar sobre essas questões da iconoclastia, as atitudes do Constantino VI, Constantino V, na verdade, né, o avô do Constantino VI, que culminaram em tudo isso que a gente tem visto aqui com o surgimento do Império Sacro Romano. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final. Semana que vem estaremos comemorando 2 anos de canal. Agradeço a todos que se inscreveram, que têm participado, dando sugestões de temas aqui para serem trabalhados nos especiais. E a vocês que estão me acompanhando desde o começo, você que está se inscrevendo agora, muito obrigado. A gente se vê agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.